Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje celebramos a memória de Santa Escolástica, virgem, que foi irmã de São Bento Abade. Do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É a sequência da questão posta pelos mestres e fariseus sobre o fato dos discípulos de Jesus não lavarem as mãos para comer. Alguns deles. Jesus vai dizer a todos: o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Então, com isso, Jesus contraria a mentalidade daquelas pessoas que acreditavam que a impureza vinha de fora para dentro, e principalmente que vinha através dos alimentos. Daí a ideia de que tinha que se lavar as mãos e lavar os copos e vasos de uma maneira correta, litúrgica, para poder não se contaminar. E com isso Jesus tem uma parte no Evangelho que diz com todas as letras que com isso Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. De vez em quando a gente não escuta alguém dizer que não se pode comer tal alimento, não se pode comer carne de porco, não se pode comer isso. Existem algumas denominações cristãs ou não cristãs que pregam isso. Na visão de Jesus Cristo, não existe nenhum problema de contaminação da alma, de se contaminar diante de Deus pelo fato de alguém comer qualquer que seja o alimento. Com isso, Jesus declara, então, que não concorda com essas tradições e também com esses ensinamentos que até hoje perduram. Repito, de algumas igrejas ou de algumas religiões cristãs ou não. Então não existe isso. Apesar de que alguém diga assim: não, mas na Bíblia tinha tal coisa assim, e tem mesmo, diz lá que não se come o nervo de uma parte porque Jacó lutou contra o anjo do Senhor o feriu no seu lado. Sim, consta mesmo. Mas Jesus declara que não concorda que algum alimento torne a pessoa impura. Isso aqui não pode servir também para pretexto, como eu já ouvi, inclusive algumas letras de música trazem isso, como se isso fosse uma declaração de que não existe problema nenhum com nada que o ser humano consuma. Por exemplo, droga. O mal não é o que entra pela boca do homem, então
a droga não é problema nenhum. Isso é uma manipulação. Jesus estava falando em relação àquela ideia sobre os alimentos tornarem impuro o homem. É claro que a gente pode cometer pecados comendo alguma coisa, dependendo do contexto e da situação. Mas a maldade está na ação do homem e não no alimento. É claro que com isso Jesus não se opõe de maneira nenhuma com as orientações e normas de saúde a respeito da contaminação dos alimentos por estarem vencidos ou outra coisa qualquer assim. É claro. É por isso que a gente não basta ler a Bíblia, né? Precisa aprender a ler a Bíblia. Se ler errado, a gente faz uma manipulação ou a gente interpreta errado. Não nos esqueçamos que até o demônio citou as Escrituras para tentar Jesus. Se és o Filho de Deus, pula daqui para baixo, porque está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos para eles te segurarem, para o teu pé não se ferir em nenhuma pedra. Citar as Escrituras, até o demônio citou. Não basta citar, é preciso entender o que a palavra de Deus realmente diz e que está expressa na Escritura. Por isso que a igreja ajuda a interpretar a Sagrada Escritura. Por isso que ninguém pode sair abrindo a Bíblia e dizendo o que dá na cabeça. Então, voltando à questão, não são os alimentos que tornam impuros, que tornam impuro o homem. E Jesus dá a explicação. Por quê? Porque o alimento não vai para o coração do homem, não interfere nas suas atitudes. O coração, na Sagrada Escritura, significa a fonte das decisões e das ações livres do ser humano. A gente poderia dizer, numa linguagem mais adaptada, que o coração do homem não é só a fonte dos sentimentos, não. É a fonte das decisões, portanto, da razão também. Mas se compreende aqui o coração como sendo a alma da pessoa, como sendo o lugar onde o ser humano realmente decide a sua vida. E então, no coração do homem é que repousa a bondade ou a maldade. O que não vai para o coração do homem não torna o homem impuro. Mas Jesus diz que então o que torna o homem impuro são as ações que saem dele. É de dentro do coração humano que saem, e ele faz uma lista longa de ações, de coisas que vêm do coração. É do coração humano que saem as más intenções, as imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. É do coração humano. No fundo, é o ser humano que dá o significado às coisas. É claro que existe uma maldade intrínseca em certas coisas, mas também é certo que a intenção do ser humano pode se sobrepor até mesmo à finalidade intrínseca das coisas. Aí eu tenho uma imagem de um santo. Uma imagem serve para quê? Para oração, serve para uma recordação das virtudes do santo. Então posso dizer que é uma coisa boa. Mas eu não posso pegar essa imagem e bater com ela na cabeça de uma pessoa e matar a pessoa. Aquela imagem, que era uma coisa boa, se transformou num instrumento de morte. Por quê? Porque o ser humano fez isso. O telefone não é uma coisa maravilhosa? Sim, mas não tem gente que dá trote nas pessoas, que usa o telefone para fazer maldade, para fazer brincadeira de mau gosto. Ele serve e pode servir para salvar vidas até. Um carro não é uma coisa maravilhosa? Sim, intrinsecamente ele é bom, mas o ser humano não é capaz de transformá-lo numa verdadeira arma, não é capaz de matar alguém, se embriagando, dirigindo em alta velocidade, irresponsavelmente. O ser humano é que dá o significado às coisas.
A primeira das coisas que está na lista é más intenções. As intenções interferem. Uma pessoa pode até fazer uma coisa errada e, conforme a sua intenção, pode até ser justificada, até ser desculpada por isso. Uma criança brincando pode atingir o seu coleguinha e até tirar a vida dele, sem nenhuma intenção, sem nenhuma maldade. É claro que existe um mal intrínseco ali. O coleguinha dele não volta à vida mais. Não tem jeito de dizer que isso aqui foi bom. Por outro lado, também não tem jeito de dizer que aquela criança, inocentemente brincando ali, que cometeu um erro, porque ela não tem capacidade ainda para raciocinar sobre aquilo que fez, tenha pecado, tenha cometido um crime, nem crime. Então as intenções do ser humano contam. Notem, eu queria encerrar com isso, notem que a visão de Jesus a respeito do pecado é uma visão muito amadurecida, que o ser humano olha, que Jesus olha para o ser humano como uma criatura racional, inteligente, livre, capaz de tomar decisões, e por isso, por ser livre, que deve se responsabilizar pelas suas decisões. Pelas suas decisões. Não são todos os atos que são decididos. Um ato pode ser não intencional, pode ser acidental, mas as decisões, quer dizer, as atitudes do ser humano, existe muita maldade sendo feita, contaminando muitas ações que poderiam não ser más, mas que estão contaminadas pela má intenção do ser humano ou pelos seus maus sentimentos. Se poderia falar sobre cada um desses elementos da lista. Adultério. Hoje se prega uma cultura numa sociedade onde adultério não é problema nenhum. Imoralidades. Praticamente se isenta o ser humano de todo tipo de imoralidade. Na sexualidade, por exemplo. Se é feito com boa intenção, se é por amor, não é mal. As imoralidades são maldades que vêm do coração da pessoa. Existe uma sacralidade em certas ações, em certos afetos, na sexualidade. Deus tem um plano para o ser humano. Então o relativismo que faz com que pareça com que as ações não sejam problema nenhum, não exista nada de errado, isso não é verdade. Se poderia falar sobre cada uma dessas coisas. Ambições desmedidas. Ambições são boas? Podem ser. Medidas sim, mas desmedidas não. Fraudes. A corrupção que assola tanto a vida do ser humano e da sociedade. Inveja. Orgulho. Até a falta de juízo. Então, Jesus tem uma concepção do ser humano que se define como mal ou bom pelas suas decisões, pelas suas ações, ações livres, ações pelas quais ele pode ser verdadeiramente responsabilizado. E isso merece então uma reflexão muito maior para nós. Rezemos. Celebrando a festa de Santa Escolástica, nós vos pedimos, ó Deus, a graça de imitá-la, servindo-vos com caridade perfeita e alegrando-nos com os sinais do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.